Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Lincoln High School estava barulhenta, como sempre. Armários batiam, risadas ecoavam e os alunos lotavam os corredores, cada um tentando estabelecer seus limites sociais. Entre eles, Amber Wilson caminhava lentamente, um livro apertado contra o peito, o olhar cabisbaixo. Recém-chegada à escola, ela não conhecia ninguém. E por alguma estranha razão, sentia-se observada a cada passo que dava. Blake Carter, o valentão mais temido da escola, a observava pelo canto do olho. Loiro, imponente e sempre rodeado por sua gangue, ele via Amber como nada mais que uma presa fácil. Deliberadamente empurrou-a perto do armário, derrubando seus livros. Sério, você é um caso perdido, Wilson, zombou ele. Seus amigos caíram na gargalhada. Amber se abaixou para pegar suas coisas, sem dizer uma palavra. Ela poderia ter chorado ou implorado, como os outros teriam feito. Mas ela nunca fez isso, porque Amber não era o que parecia. Sob sua aparência tímida, escondia-se um segredo inimaginável. Desde os 10 anos de idade, ela treinava em um dojo secreto, longe dos olhares do mundo, sob a tutela de um mestre misterioso chamado Sensei Takeda. Lá, ela aprendeu artes marciais, combate corpo a corpo e, acima de tudo, disciplina de corpo e mente. Ela sabia que a violência não era um fim em si mesma, mas que às vezes precisava ser usada para autodefesa. Blake, no entanto, desconhecia completamente tudo isso. Ele pensava que sua força física era suficiente para esmagar qualquer obstáculo. Ele não sabia que, em questão de segundos, Amber poderia inverter a situação e deixá-lo impotente. E naquele dia, naquele corredor lotado, essa verdade seria revelada de uma forma que nenhum aluno da Lincoln High jamais esqueceria. Amber ergueu a cabeça. Seu olhar era calmo, quase gélido. Blake ainda não sabia, mas acabará de despertar um perigo que não podia controlar nem prever. O colégio, seus corredores e suas risadas zombeteiras estavam prestes a se tornar o palco de uma lição que ele não esqueceria tão cedo. Na manhã seguinte, a Lincoln High School parecia ainda mais barulhenta que o normal. Amber Wilson caminhava pelo corredor principal, com os livros apertados contra o peito, tentando ignorar os olhares curiosos. Desde o incidente do dia anterior, um boato começara a circular. A nova aluna não era tão comum assim. Blake Carter, o perseguidor, estava esperando por ela perto dos armários, com um sorriso cruel estampado no rosto. Sua gangue ria atrás dele, ansiosa para ver Amber se fazer de boba novamente. Ora, vejam só quem está aqui, disse Blake, dando-lhe um leve empurrão, como se estivesse testando sua reação. Os livros caíram no chão com um estrondo metálico. Os alunos pararam para observar, curiosos. Amber ajoelhou-se lentamente para juntar seus pertences. Seu rosto permanecia impassível, mas por dentro, uma tensão gélida crescia. Ela sentiu a mão de Blake roçar seu ombro uma segunda vez, desta vez com mais agressividade. E foi aí que tudo mudou. Num movimento fluido, Amber girou, agarrou o pulso de Blake e o atirou ao chão com uma precisão quase militar. As risadas do grupo se transformaram em exclamações de surpresa. Alguns recuaram instintivamente, assustados com a velocidade e o controle que acabavam de presenciar. Blake, estirado no chão, piscou incrédulo. O que você está? Gaguejou, incapaz de terminar a frase. Amber calmamente pegou o livro que havia caído e o apertou contra o peito. Nunca me faça demonstrar isso. Ela murmurou com o olhar gélido fixo nele. Esse simples aviso silenciou a sala inteira. Pela primeira vez desde que frequentava aquela escola, Blake se sentiu vulnerável. Sussurros começaram a circular entre os alunos. Quem era Amber Wilson de verdade? Blake se levantou, vermelho de raiva e humilhação, jurando que não deixaria isso passar em branco. Mas Amber já sabia que aquele colégio seria seu campo de treinamento e que ninguém, nem mesmo Blake, seria capaz de intimidá-la novamente. Desde o incidente no corredor, Blake Carter só tinha uma obsessão: vingança. Humilhado diante dos amigos e de todo o pátio da escola, ele passou a noite remoendo o ocorrido, imaginando 1000 maneiras de ridicularizar Amber Wilson. Mas o que ele não sabia era que Amber também não estava dormindo bem. No pequeno dojo escondido atrás do ginásio, ela ensaiava suas sequências de luta com precisão implacável, aperfeiçoando cada golpe, cada esquiva, cada movimento. No dia seguinte, Blake lançou seu ataque. Ele esperou por Amber perto do refeitório, com um sorriso zombeteiro no rosto. Ei, Wilson, você acha mesmo que vai se safar dessa depois do que aconteceu ontem? Gritou ele, sua voz ecoando pelo salão lotado. Amber ergueu o olhar calmamente e respondeu simplesmente: se você continuar, vai se arrepender.
mas Blake não deu ouvidos. Com um movimento repentino, tentou empurrá-la contra a parede, pensando em repetir a humilhação que ela sofrerá no corredor. Só que desta vez, Amber estava preparada. Ela girou agilmente, segurou o braço dele e o torceu, fazendo-o cair sobre a própria cadeira. O sinal do refeitório tocou, mas todos os olhares estavam fixos na cena. Os alunos prenderam a respiração. Blake se levantou, vermelho de raiva, mas um pouco hesitante desta vez. Ele nunca havia conhecido ninguém que pudesse neutralizar sua força bruta com tanta facilidade. Você não deveria. Ele gaguejou. Amber não respondeu. Seu olhar era gélido, quase hipnótico. A partir daquele dia, os rumores se multiplicaram. Alguns alunos sussurravam que ela havia sido treinada por um lendário mestre asiático. Outros acreditavam que ela possuía habilidades de luta sobre-humanas. Blake, enquanto isso, começou a perceber que havia subestimado Amber, e que acabará de entrar em um jogo cujas regras desconhecia. Mas a verdadeira lição ainda estava por vir. Amber sabia que Blake não deixaria isso passar e que o próximo confronto seria muito mais perigoso. E ela estava preparada. Após 2 humilhações consecutivas, Blake Carter estava disposto a tudo para recuperar seu orgulho. Seus amigos, sempre ao seu lado, o encorajaram a ir além. Ele passou vários dias observando Amber, estudando seus hábitos, procurando pela menor fraqueza. E encontrou uma, ou pelo menos pensou que tinha encontrado. Numa tarde de sexta-feira, enquanto uma chuva fina caía sobre o colégio, Blake chamou Amber ao ginásio vazio sob o pretexto de um treino especial da escola. Amber, desconfiada, concordou mesmo assim, suspeitando de uma armadilha. Ela havia aprendido a confiar em seus instintos, e o seu gritava para que ela ficasse em alerta. Assim que ela entrou, Blake e sua gangue apareceram por trás dos bancos e das cordas de escalada. Surpresa! Gritou Blake com um sorriso cruel no rosto. Desta vez você não vai escapar. Amber deu um passo para trás, os músculos tensos, pronta para reagir. Observou seus oponentes, avaliando cada posição, cada movimento. O primeiro ataque veio, um soco direto de Blake. Amber esquivou-se com uma fluidez surpreendente, abaixando-se quase como se estivesse dançando, e o lançou violentamente contra a parede da academia. A gangue de Blake avançou, pensando que estavam à mercê deles. Mas Amber, com um movimento amplo, desferiu uma série de golpes precisos e controlados, usando a força de seus atacantes contra eles. Em menos de 10 segundos, a cena caótica no ginásio deu lugar a um silêncio atônito. Os alunos chocados nunca tinham visto ninguém neutralizar uma gangue inteira com tanta habilidade. Blake, estirada no chão, ofegante e vermelha de vergonha, finalmente percebeu a verdade. Amber Wilson não era apenas talentosa. Ela era perigosamente treinada. Cada golpe, cada esquiva, cada movimento revelava anos de aprendizado e disciplina. Amber aproximou-se dele lentamente com um olhar intenso. Eu te avisei, Blake. Disse ela com voz gélida. Você não sabia com quem estava lidando. Naquele dia, o boato se tornou uma lenda. Amber Wilson não era mais apenas uma estudante. Ela havia se tornado um mito vivo para toda a escola. E Blake compreendeu que havia despertado algo que jamais conseguiria controlar. Mas a história não havia terminado. Blake, humilhado e furioso, jamais desistiria. E Amber sabia que seu verdadeiro calvário estava apenas começando. Na segunda-feira seguinte, o clima na Lincoln High School estava tenso. Todos os alunos ainda cochichavam sobre o incidente no ginásio. Amber Wilson caminhava calmamente pelos corredores, mas sua mente estava em alerta máximo. Ela sabia que Blake Carter, humilhado e enfurecido, estava tramando sua vingança definitiva. E ela estava certa. Durante o intervalo do almoço, Blake a encurralou perto do campo de esportes, longe dos olhos dos professores. Sua gangue estava preparada, mas desta vez ele tinha um plano mais astuto. Eles haviam armado o campo com obstáculos e cordas para contê-la. Desta vez, Wilson, você não vai escapar, gritou Blake. Amber não se mexeu um centímetro. Ela analisou rapidamente a situação, a disposição, a posição de todos e a possível trajetória dos ataques. Então, calmamente assumiu sua posição. O primeiro ataque foi rápido e brutal. Mas Amber esquivou-se com uma graça sobre-humana, impulsionando-se nas cordas e usando os obstáculos como trampolins para se mover mais rapidamente. Cada movimento era preciso, cada gesto controlado. Os atacantes perderam o equilíbrio. Blake tentou surpreendê-la por trás, mas Amber, antecipando o ataque, o derrubou com um movimento rápido que o fez voar em direção aos seus cúmplices. Os alunos, observando à distância, prenderam a respiração diante daquele espetáculo digno de um filme de ação. Amber continuou a neutralizar seus oponentes um a um.
usando a força deles contra eles, transformando seus ataques em fracassos. Cada movimento era ao mesmo tempo defensivo e ofensivo, rápido, fluido, quase artístico. Finalmente Blake se viu sozinho, ofegante, vermelho de vergonha e raiva. Amber se aproximou dele com o rosto calmo, mas implacável. Você queria me bater. Ela disse suavemente, mas cada palavra soava como uma advertência. Sem saber com quem estava lidando, Blake baixou o olhar, incapaz de responder. Pela primeira vez na vida, compreendeu que havia subestimado alguém de uma forma que jamais imaginara. A partir daquele dia, a Lincoln High School deixou de ver Amber Wilson como apenas mais uma aluna. Ela se tornou uma lenda, um símbolo de força e autocontrole. E Blake? Ele nunca mais ousou atacá-la. Amber, por sua vez, voltou às aulas, sua máscara de calma intacta, mas com um sorriso discreto nos lábios. Pois por trás de cada confronto, ela sabia que havia conquistado mais do que a batalha, havia conquistado o respeito e a paz que nenhum valentão jamais poderia lhe tirar.